Vamos fazer mais uma questão de estequiometria. Vamos ler uma da PUC de Minas Gerais. Então, dada a reação ferro mais ácido clorídrico, mais cloreto férrico, mais hidrogênio, tá? A gente já tem que saber traduzir essas substâncias em língua portuguesa para linguagem química, correto? Então, ferro é ferro puro, tá? É o ferro metálico. Ácido clorídrico é HCl. Tá? Isso aqui vai se transformar em cloreto férrico. Tá? Tem um cloreto ferroso, mas nesse caso é o cloreto férrico, ou seja, é o FeSL3, mais hidrogênio, o gás hidrogênio que é o H2, tá bom? Como chegar nesse resultado, professor? Experiência, tá? A gente tem que trabalhar em vários exercícios, principalmente exercício de substâncias químicas, para a gente se acostumar com quais delas existem, perfeito? Até a gente chegar nesse hábito, né? Já ter todo esse desenvolvimento já ter esse repertório, né, na verdade, né? Todo esse repertório de substâncias para a gente poder escrever essa equação química. Então, o número de moléculas de gás e hidrogênio produzidas pela reação de 112 gramas de ferro é igual a... Então, tá ali as alternativas. Então, vamos lá, pessoal. Seguir o algoritmo. Primeiro passo, balancear a reação química. Então, veja, a gente tem um ferro aqui, tem um ferro aqui. A princípio já balanceado. Então, a gente olha para o contra-íon. Aqui, deixa eu fazer de outra cor para ficar mais evidente. Então, a gente olha, o ferro está balanceado, vamos balancear o contra-íon dele, tá? O Cl3. Então, tem 3 Cl3 aqui, por conta do índice. Então, eu preciso de 3 Cls aqui. Então, eu coloco o coeficiente estequiométrico 3 aqui. Lembrando que nunca se pode modificar o índice, porque senão você está alterando quem é a substância química. A gente só pode alterar o coeficiente estequiométrico. Aí, agora que a gente balanceou o cloro, vamos ver o que aconteceu com a outra parte dele. Então, balanceamos o cloro, mas tem que ver. E o hidrogênio está balanceado? O que aconteceu com o hidrogênio? Agora tem 3 hidrogênios aqui nos reagentes. Então, quantos hidrogênios tem aqui no produto? Tem 2. Opa! Eu queria que tivesse 3 aqui. O que eu faço então? Eu posso multiplicar por 3 e dividir por 2. Por quê? Porque aí quando eu multiplicar isso aqui pelo índice, né, aí o 2 vai cancelar e sobra só o 3 e aí a gente balanceia a equação química. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Está balanceada a equação. Seguiremos o próximo passo. Vamos ver quem são os nossos dados desejados e os fornecidos. Tá? Então, dado fornecido, o que ele deu para nós aqui? Os valores numéricos que foram nos dados é simplesmente esses 112 gramas de ferro. Tá? Opa, 112 gramas? Gramas é a unidade de medida de massa. Então, tem que ser a massa de quem? Do ferro. Ok? Está escrito ali, então, massa, Mzinho do ferro é igual a 112 gramas. Tá? Muito importante anotar desse jeito aqui para você criar uma organização, criar uma ordem, porque isso acaba afetando também a ordenação dos conceitos na sua mente. Tá? Aí vai ficar mais fácil estudar desse jeito. Nenhum dado numérico a mais foi fornecido, então a gente termina por aqui. Perfeito? Então agora a gente passa para a questão de quem é o dado desejado. Então está perguntando o seguinte, né? O número de moléculas de gás hidrogênio produzidas por essa reação com essa massa de ferro é igual a... Opa, então ele está querendo saber qual que é o número de moléculas de gás hidrogênio, ou seja, é o N grande, o H2 aqui, que é o que ele está querendo. Perfeito? Então está aqui identificados os dados desejados e fornecidos, tá bom? E agora vamos classificar o problema, né? Primeiramente quanto à relação reagente-produto. Então, o dado fornecido, né, o primeirão, ele é a respeito de qual substância? A respeito do ferro, tá bom? Então, que é um reagente aqui na equação química. Portanto, é um exercício que começa em um reagente e ele está pedindo agora a respeito de quem? Quem que é o dado desejado? Tá? O dado desejado é a respeito do hidrogênio gasoso, que é um produto. Então, exercício R para P. Tá? E o dado fornecido, ele foi... Que tipo de grandeza? É a massa. Tá? E ele está pedindo a respeito de quê? Número de moléculas. Então, é um exercício M para N. Para Nzão. Para N grande. Ok? Então, feito isso, terminamos o quarto passo. Agora, o quinto passo é simplesmente um caso normal. Correto? For fornecida o dado a respeito do reagente,
foi pedido alguma informação sobre o produto e simplesmente isso, não tem mais nenhuma complicação, então é um caso normal. Tá, e agora a gente passa aqui para a aplicação da lei de Proust. Então, vou colocar aqui a lei de Proust. Perfeito? Então, o número de mols, sempre o número de mols na lei de Proust, correto? Do dado desejado, que é do H2, tá? Dividido por seu coeficiente estequiométrico, então ele está dividido por 3/2. Opa! Tá? A gente vai organizar isso aqui melhor depois, tá bom? Mas deixa 3/2 aqui, tá? Você pode falar que isso aqui é igual, ó, isso aqui não é a relação da lei de Proust, tá? Só meramente falando que isso aqui vai ser igual a 2/3 do número de mol de H2, tá? Por quê? É a regrinha de fração, tá? Então, é só você manter a primeira fração, que seria o N do H2, e multiplicar pelo inverso da de baixo aqui, que vai de 3/2 vai virar 2/3, tá? Então vai ficar assim. Tá, mas então a lei de Proust diz para nós que isso aqui vai ter que ser igual agora o número de mols do dado fornecido, que é o ferro, dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que vale 1. Tá? Então é a mesma coisa que nem colocar. Vou tirar. Feito isso, vamos para o próximo passo. Então, agora a gente coloca as substituições necessárias. Então, primeiro, o dado fornecido, quer dizer, o número de mols aqui do H2. Eu tenho que relacionar com o quê? O que o exercício está querendo a respeito dele? Então, o exercício está pedindo o número de partículas, tá? O número de moléculas nesse caso, né? Então eu lembro que relação existe entre número de moléculas e número de mols. É essa aqui. O número de moléculas dividido pelo número de mols tem que dar constante Avogadro. Perfeito? O que significa, né? Aí eu vou substituir isso aqui, o que significa que o número de mols é igual ao número de moléculas sobre o número de Avogadro. Tá bom? Então isso aqui vai ficar 2/3 do vezes aqui, ó, número de moléculas de H2 sobre o número de Avogadro. Isso aqui vai ter que ser igual a o número de mols de ferro. Agora a gente tem que fazer a pergunta, tá? Vai ter que substituir por quê? Né? Que coisa que a gente vai ter que trocar aqui? Ele me deu a massa, né? Então que relação existe entre número de mols e massa? Né? O famoso marquinho sobre Marcão, que é a massa sobre a massa molar. Então, no caso aqui, isso aqui vai ter tudo tem que ser igual a massa do ferro sobre a massa molar de ferro. Perfeito, pessoal. Então está feita a substituição. Outro passo do algoritmo fechado. Agora a gente tem que isolar a grandeza desejada, que é essa daqui. Tá? A gente quer isolar o número de moléculas de H2. Então, a gente escreve aqui o próximo passo. Então, tá? Eu vou colocar ele aqui embaixo para ter espaço. Então, eu repito aqui o símbolo de então. Então, aí, ó, o número de moléculas de H2. Então, eu vou passar, ó, esse 2/3. Ele vem para o outro lado no inverso, tá? Vai virar 3/2. Tá? Então, eu vou colocar aqui 3/2. Tá? O número de Avogadro vai lá multiplicando no numerador. Então, vai ficar massa do ferro vezes o número de Avogadro. Tudo dividido pela massa molar do ferro. Perfeito? Então, esse aqui é tudo que a gente tinha que fazer para isolar. O próximo passo é simplesmente fazer substituição numérica. Então, ó, 3/2 vezes a massa do ferro fornecida foi 112 gramas, né? Então troca por 112. O número de Avogadro tem que ter decor, tá? 6 vezes 10 a 23. Vamos já aproximar. E tudo isso dividido a massa molar do ferro. Agora a gente tem que ver se o exercício forneceu para nós. Não forneceu, então a gente vai ter que dar uma olhada na tabela periódica, tá? Eu vou consultar a minha aqui rapidinho, porque eu também não tenho decoro a massa molar do ferro, tá? Então, só um instante aqui. Eu vou pegar rapidinho. Então, o ferro, a massa molar dele é 56, tá bom? Então, tudo isso dividido por 56 gramas por mol. Perfeito. Vamos fazer a nossa brincadeira aqui. Né? Quem tem os olhos espertos já percebe que 112 é 56 vezes 2. Ok? É o dobro. Então, dá para simplificar. Vai sobrar 2 aqui. Quem não conseguiu perceber isso aí,
já tem que começar a treinar a visão, né, pensando que exercícios de estequiometria costumam colocar múltiplos para serem simplificados nessas frações. Então você já tem que ter uma expectativa de que vão aparecer números que dá para simplificar. Então você já tem que olhar testando os números. Será que 6 é múltiplo desse cara? Ou será que esse é múltiplo desse? Então já tem que começar a treinar o olhar assim. Né? Nesse caso a gente já percebeu que vale 2. E aí, ó, melhor ainda, né? Vai cancelar esse 2 com esse 2. E vai sobrar apenas essas multiplicações. O 3 vezes 6. Então ó, vai dar 18 vezes 10 a 23. Tá? E qual que é a unidade de medida disso aqui mesmo? Aí lembrando, né? O que a gente espera? Qual que é a unidade de medida que a gente espera? A gente tem que olhar isso aqui, ó. A gente tinha isolado o número de mols, quer dizer, o número de moléculas. Então, esse cara é adimensional. A gente espera que não tenha unidade de medida nenhuma ali. Mas para a gente garantir, tem que fazer, ó, a análise dimensional disso aqui. Então, a gente pega, né, as unidades de medida de cada grandeza nessa expressão, que é a expressão imediatamente anterior à substituição numérica, tá? E troca pelas unidades de medidas. Então, a massa do ferro, que é a primeira, né, a gente usou a unidade de medida de gramas. Tá? O número de Avogadro é mol menos 1. Então, vezes, aqui mol a menos 1. E a massa molar é em que? É gramas por mol. Ou seja, é gramas vezes mol a menos 1. Opa! Aí cancela tudo, né? E aí não sobra nada. Fica realmente adimensional aquele número. Então, professor, não escreve nada ali? Bom, na verdade não, tá? Por quê? É costume em química, quando você calcula o número de átomos ou de moléculas, né, apesar de não ter unidade de medida, é costume em química escrever a respeito de que esse número se trata. Então não é 18 nada, é 18 moléculas de H2, tá bom? Isso aqui que daria a resposta completa. Então vamos ver. Nesse caso, deu pra gente, ó. Beleza, a gente ainda vai ter que fazer um rearranjo numérico ali na vírgula, porque todos os números aqui estão aparecendo com uma casa decimal. Perfeito? Aqui a gente colocou 18, então não está em notação científica. Pessoal, isso aqui, ó, basta a gente lembrar, né, a vírgula está aqui, correto? Na unidade. Então a gente tem que deslocar ela uma casa para a esquerda. Tá? Se a gente quer fazer isso diminuiria o número, correto? Então joga lá uma casa para a esquerda, fica 1,8. Mas isso diminuiria, né? 1,8 é 10 vezes menor que 18. Então a gente tem que balancear isso aí multiplicando por 10. Tá? Que o 18 é 1,8 vezes 10. Tá? Só que já estava multiplicando 10 a 23. Então você soma o expoente ali no 23 para dar 24. Perfeito? Então, esse aqui é o resultado final. Aí escreve de novo no moléculas de H2. Vou escrever bem feio aqui para ser rápido. E isso aqui daria para a gente a alternativa D. Ok. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro. Que tenha sido resolvido nesse exercício, tá?